Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado aqui no Mini Índice. Vamos renovar aqui as nossas pré-marcações para amanhã. Mercado subiu aí mais de 6 mil pontos novamente, né? Em 2 dias subiu 12 mil pontos. Quem te viu e quem te vê, não é? O Mini Índice renovando topo atrás de topo, né? Então isso é muito bom. Então é só seguir o fluxo, pessoal. É só comprar. Onde vocês tivesse clicado nessas regiões aqui abaixo, né, onde ele deixa Fair Value Gaps, o mercado estava respeitando, né? Bom, vamos recapitular o que é que nós tínhamos, né, para hoje. Nós tínhamos essa região toda, né? Então tinha esse Fair Value Gap do 4 horas e tinha este Fair Value Gap nessa região aqui de 1 hora, onde o mercado, né, simplesmente respeitou e jogou o preço lá para cima. Está de amarelinho assim porque a expectativa da gente sempre é de que o mercado possa fazer uma correção, né, pessoal? Então, a ideia seria dele invalidar esse Fair Value Gap e vir buscar essa região aqui abaixo para se fazer a compra. Mas não, o mercado está com uma certa urgência, né? E que urgência, né, pessoal? Está com essa urgência de compra. Aqui ele simplesmente foi embora e a gente pegou aqui, né, uma compra, né, logo quando o mercado rompeu essa região. Foi basicamente o que aconteceu ontem também, né, o mercado rompeu e deu oportunidade de compra, só que ontem, nesse setup do S&T, ontem eu não peguei aqui nessa região, né, não deixei a oportunidade passasse 2 vezes, né? Então, se a gente sabe que o operacional funciona, a gente tem mais que entrar, né? E se estopar, faz parte do jogo. Olha só aqui. Então, o mercado rompeu forte para cima, né? Rompeu o PDH, foi embora, deixou o primeiro Fair Value Gap, né? Deixou esse Fair Value Gap e a minha entrada foi justamente aqui, né, nesse camarada, salvo engano foi nesse aqui. E aí então ele pagou os 300 pontos, né? Os 300 pontos, que não foi tão fácil assim, que ele enrolou depois que eu peguei a operação, voltou e tal, mas pagou, simplesmente pagou os 300 pontos aqui nessa região e depois ele ainda trabalhou aqui embaixo, só que ele respeitou novamente quem? Fair Value Gap e simplesmente andou tudo isso aqui, né, pessoal? Se tivesse deixado a ordem, teria pegado aí mais de 5 mil pontos, né? Então, prestem bastante atenção quando o mercado rompe com um corpo, né? Seja o PDL, seja o PDH, ou seja, a máxima e a mínima do dia anterior, ele deixa um Fair Value Gap, né? Uma região expressiva que dá a entender de que o mercado vai fazer a continuidade da movimentação de alta, é só clicar. No caso aqui, coloquei os meus 300 pontos, mas assim, a gente não tinha um topo, né? Não tinha nada de referência. Então, geralmente o que é que eu uso também, né? A primeira vela de 15 minutos, né? Eu faço o tamanho dela, jogo para cima, né? Então, a ideia basicamente é essa, sem estar usando a Fibo. Eu uso o primeiro candle de 15 minutos, que foi este camarada aqui. A gente não tinha alvos para cima definidos, como falei anteriormente. Opa! Então, fiz isso aqui e ele foi lá, né? Poderia também ter deixado rolar até esse alvo de poderia, só que é o topo, né, pessoal? Nós estávamos no topo histórico e a gente nunca sabe o que o mini índice vai fazer. Então, o que a gente faz? Coloca o
no bolso, certo? Então, vamos retomar aqui o 1 minuto para ver as outras oportunidades que o mercado foi deixando, né? O mercado foi deixando, vamos ver se tem aquele nosso famoso Fair Value Gap aqui. Olha só aqui, galera. Aqui tinha um pequeno Fair Value Gap, mas muito curtinho, né? Muito curto. Aqui, aliás, aqui em cima. Essa região aqui, em que o mercado invalidou, ok? Deixou aqui essa invalidação nesse primeiro momento. Aqui não tinha nada para baixo, né? Então, aqui também poderia estar comprando com stopzinho. Olha só o stop de 150, né? Um stop curto aqui, e o mercado foi embora, tá? Então tinha essa outra oportunidade na invalidação do Fair Value Gap. Depois ele retornou para essa região novamente. E aí, a favor do movimento, né, o mercado quebrou a estrutura aqui em cima. Compra, certo? Comprou aqui. Deu essa completia, pagando os 300 pontos. Voltou aqui novamente. Agora aqui seria um pouco mais arriscado, apesar de estarmos a favor do movimento, porque esse topo não havia rompido, né, o topo anterior, mas para o mini índice estava valendo tudo hoje, né? Só comprar sem olhar para trás. Vamos ver aqui novamente. Aqui também tinha um Fair Value Gap, tinha essa base, esse order block, tinha o Fair Value Gap. O mercado invalidou este outro carinha aqui. Se ele invalida, né, da compra, aqui no caso foi abrupto, né, foi com muita força, e só que ele deixou, né, aqui a compra nessa região. Então ele pagou, e muito bem, novamente 300 pontos. Para quem gosta ainda do choke, para quem opera o SMC raiz, né, ele fez aqui o chokezinho, juntamente com o Fair Value Gap, foi embora. Ainda tinha esse CISD, né, ou seja, essa troca de característica, né, de mãos com vendedoras para comprador aqui. Então o mercado veio nesse order block e foi embora. Vamos ver mais outras oportunidades. Bom, aqui ele já deu um descanso, né? Um descanso considerável, porque o mercado simplesmente, depois dessa bagunça aqui, ele andou mais de 2.000 pontos para baixo, um zigue-zague, gerando bastante liquidez, que amanhã pode ser que o mercado tome essa liquidez novamente, né? Então vamos ver a oportunidade de venda aqui contra a tendência, né? O que a gente tinha aqui? Mercado sweepo, o topo, aqui já pega aqui nessa região, né? Um baita de uma vela vendedora, mais de 1.000 pontos aqui só nessa vela do 1 minuto, né? Olha só isso aí. Isso foi que horas? 12h40. Bom, aqui ele invalidou essa região, ok? Invalidou. Depois ele deixou aqui, né? Aqui em cima, esse outro Fair Value Gap. Já estava fazendo aqui a movimentação para baixo, né? Movimentaçãozinha. Nos informando que ele poderia fazer aí uma retração, como ele fez. Então aqui ele deixou novamente, né, o nosso amigo
Fair Value Gap nessa região trabalhou bastante. Quem entrou aqui? Vamos ver o stop. Opa! Que é isso? Vamos ver aqui. Nessa vela o mercado chegou com muita força, a gente aguarda um pouco mais nesse sentido, né? Ainda mais contra a tendência, né? Mas aqui mesmo o mercado não teria, né, estopado, mas o stop estava muito alto, né? Não tinha como entrar aqui não. Então os 250 pontos ainda dá, mas aqui não tinha condições, mas o mercado respeitou essa região. E aqui foi excelente aqui a retomada, essa retomada aqui de compra, né? O ideal é esperar as compras. O mercado bateu aqui nesse fair value. Tinha o que aqui, galera? Ó, liquidez, né? Opa. Tinha liquidez. E vamos ver aqui uma invalidação de um fair value gap. Ó. Invalidou aqui. Aqui seria a entrada para pegar os 300 pontos novamente. Stop pode ficar aqui nesse camarada. O stop técnico aqui abaixo, que daria aí os 250 pontos. E ele pagou um pouco mais, né? Pagou mais de 500, mais de 900 pontos. Tá muito extenso, né? Pagou 1000 pontos a partir dessa região que ele deu essa oportunidade, né? Após uma captura de liquidez. É muito importante uma captura de liquidez, né? E uma invalidação de um fair value gap. Particularmente é uma das minhas entradas, né, favoritas, é desse tipo aqui, tá? Então é isso. Foram essas as oportunidades, né? Ainda vou dar uma olhada aqui nessas vendas. Confesso que não olhei nada aqui. Aqui ele rompeu para baixo. Aqui a gente percebe que o mercado deixou o fair value gap e ele respeitou nessa região. Ok? E aqui tinha confirmação, né? Rompimento aqui para baixo. Estava gerando bastante liquidez. Foi tomada essa liquidez e foi uma ótima compra para quem pegou aqui nessa região. Eu só peguei mesmo os 300 pontos logo cedo. Vamos ver aqui mais embaixo. Capturou. Voltou. Aqui tinha um fair value. Ó, invalidou, foi embora. Aqui também, considerando que ele capturou esse último fundo aqui. Vamos ver aqui. Teve captura de liquidez, ok? Tem que ter a captura de liquidez. O mercado deixou um baita de um fair value gap vendedor. Então você aguarda o quê? A invalidação dessa região, se você quer comprar e a favor do movimento, ok? Então aqui ele deixou aqui, mas estava dentro ainda desse fair value gap vendedor. Não tinha como ainda estar comprando aqui, visto que a gente estava, né? Quem estava, aliás, no trade, qual era o horário aqui? 4h22 da tarde. Então, o ideal é o quê? Aguardar o mercado invalidar sempre, tá? Então, o mercado invalidou e deu a comprinha aqui nesse camarada. Stop poderia ficar aqui ou aqui no abaixo do cara que invalidou, né? O ideal, gosto sempre de deixar um pouco mais afastado. Stop curto demais, a gente é tirado sempre, né? Na grande maioria das vezes. Então ainda pagou 365 pontos,
teria batido a meta com os 300 pontos, depois despencou de novo. Ok, pessoal? Então, peguem aí as dicas. Vamos remover tudo aqui. E vamos fazer as pré-marcações para amanhã. Então, vamos lá. PDH. PDL. Então, o range já está definido, né? Um range de 6.350 pontos. Vamos para o 4 horas. Então, a gente tem esse vazio no gráfico, que é todo um range já, aliás, né? Um Fair Value Gap do 4 horas mitigado, né? Tocou aqui dentro. Então, vamos ver se ele vai reagir a partir daqui para renovar o PDH. Então, a gente tem esse camarada, Fair Value Gap de 4 horas. Também temos a confluência aqui do Fair Value Gap de 1 hora. E 15 minutos. Vamos lá para o 15ão. 15 minutos. Além de estar trabalhando dentro do Fair Value Gap do 4 horas, também está dentro de um do 15, né? Temos isso aqui. Quinze minutos. Então, a expectativa, ou ele sai daqui amanhã trabalhando com essa região com compras, com a urgência de pegar toda essa liquidez, afinal de contas, tudo isso aqui é liquidez, né? Essa tentativa, ou ele abre vindo buscar essas regiões aqui abaixo, ok? Então, nós vamos observar se ele vem buscar essa região, se ele faz apenas uma captura de liquidez, pelo menos até essa região, para cair um pouco mais, né? Porque as compras mais interessantes estão aqui embaixo, no momento, né? Para amanhã as compras estão aqui, tem a confluência, olha, a gente percebe o que? Mais Fair Value Gaps aqui dentro, olha só, temos aqui do 15 minutos, então essa região que é a região interessante para se comprar. Mas se amanhã o mercado abre já tentando sair desse Fair Value Gap com força compradora, então ele vai dar oportunidade para a gente nessas regiões mesmo, para se buscar o quê? O PDH, porque a tendência ainda é de alta, daily bias é de alta, então a expectativa é de que renove o PDH, ok? Então é essa a expectativa do VR diário. Vou só dar uma olhada aqui em 1 hora novamente. O que nós temos de interessante aqui? Bom, os fundos das velas, né? Esse fundo aqui foi capturado, então a expectativa é de que o mercado possa vir buscar essa região. Olha só, esse fundo também foi capturado, mas esse topo também não, né? E assim sucessivamente, ok? Então vamos ver como o mercado trabalha amanhã, se ele vem buscar toda essa liquidez dos topos logo de cara, ou se o mercado abre vindo buscar essa região para se comprar numa região mais descontada, ok? Então a gente tem esse topinho aqui mais próximo, né, do preço. E vamos ver o que vai rolar amanhã. Essas são as pré-marcações. Expectativas são de compras nessas regiões.
Certo, meus amigos? Bom, se gostou do vídeo, deixa seu like. Bom, pessoal, se quiser fazer parte aí da comunidade Café com Trade, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau e bons trades amanhã.